trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 5. Deus é fiel. Também quero agradecer a Deus pela vida do Paulinho. Cadê o Paulinho? Está aqui. Paulinho foi a ponte para que eu viesse para cá. Eu costumo dizer que Jesus é o caminho até a minha agenda, e o Paulinho é o pedágio, né? Glória a Deus. O tecladista que vai me acompanhar aí, obrigado. Mais baixinho um pouquinho, tranquilinho, tá? Fique em paz, já vi Deus aí na sua vida. Essa é benção. Apocalipse 5, verso 1. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo ele selado com 7 selos. Vi também um anjo que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus. A palavra que Jesus plantou no meu coração nesta manhã é uma palavra muito linda. E se você me emprestar a sua mente por alguns minutos, eu creio que a sua alma ficará farta com a palavra do Senhor. Apocalipse não é um livro comum. É um dos livros menos lidos por toda a igreja. Também é um livro que alguns pregadores têm dificuldade de andar por ele. A linguagem do livro do Apocalipse é uma linguagem futurística, é uma linguagem metafísica. Talvez por isso as pessoas tenham dificuldade de compreender as palavras que nele está escrito. Mas aquele leitor da Bíblia, que lê a Bíblia com o coração, vai compreender que o livro do Apocalipse não é um livro apenas das coisas do futuro. Quando Jesus revelou este livro ao apóstolo São João, ele deu a ele um resumo do livro logo no primeiro capítulo. Jesus disse a ele: tudo que você ver, escreve num livro, as coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. O Apocalipse é um resumo do passado de João, do presente em que ele vivia
e do futuro dele, que pode sim atingir os nossos dias e até o grande dia da volta do Messias sobre esta terra. O capítulo 5 do Apocalipse é um desses capítulos que pode ser interpretado à luz do passado, do presente do João e também do futuro. No capítulo 5 do Apocalipse, nós temos alguns fatos que nunca mais aconteceram no céu, só aconteceram naquele dia. Nós temos dentro do céu uma figura humana. É claro que é um modo de falar. Não foi a carne de João que foi arrebatado até o céu, foi o seu espírito. Os crentes aqui devem se lembrar da história. João, o grande ancião, pastoreava a cidade de Éfeso quando tinha mais de 90 anos de idade. Foi o último dos discípulos a sobrar vivo nesta terra. Os outros 11 haviam sido flagelados, assassinados e transformados em mártires. O imperador do seu tempo, descobrindo que João era o último dos apóstolos de Cristo que ainda vivia, quis ele colocar o nome dele nos anais da história. Mandou chamar João e obrigou João a negar o nome do Salvador. E João disse: enquanto fui jovem, ele nunca fez nada de mal por mim, porque agora, no fim da minha vida, eu negaria. E então o imperador, sabendo que João responderia desta forma, arquitetou um projeto para matá-lo e fez uma grande banheira, um grande tacho, e colocou azeite fervendo nele. Fez uma grande festa e chamou seus convivas, e chamou também o velho João, e deu a João uma oportunidade de negar a fé no seu Salvador. A história diz que João olhou para o imperador e disse: aquele tacho de azeite fervendo não é meu inimigo, é meu amigo, é a carruagem que me levará mais rápido à presença de Deus. Há quem diga que o velho João olhou nos olhos do imperador e disse para ele: se eu fosse mais jovem, sairia correndo e daria um mergulho lá dentro, mas já tenho 90 anos, então me ajude, me jogue dentro dele para eu me encontrar com o Salvador. Foi isso que fizeram. Diz a história que quando o corpo de João encontrou-se com aquele azeite fervendo, naturalmente, porque o corpo dele estava numa outra temperatura, o choque térmico fez subir uma grande cortina de fumaça, e todos em silêncio esperavam, depois da cortina de fumaça, o corpo de João derretido dentro do tacho. Mas quando saiu a fumaça, lá estava João tomando um banho de azeite. Eu acho que foi a primeira sessão de hidratação de pele da história. O velho João hidratou a sua pele com aquele azeite, e o imperador gritou: por que é que esse azeite não queimou você? E lá de dentro do tacho, João gritou: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está por fora. A presença do Espírito Santo de Deus. Não podendo matar o velho João, sabendo que agora as pessoas viam nele uma espécie de herói, o imperador do seu tempo colocou João em um barco e levaram ele a uma ilha rochosa chamada Ilha de Patmos. E na ilha de Patmos soltaram o velho João. A história diz que os homens que levaram João não se atreveram a colocar os pés na ilha. Jogaram o velho perto das águas e logo saíram dali. A ilha era tomada por outros homens que haviam encontrado a morte, mas a morte fugido deles. Assassinos, homens estranhos, homens marcados por violência. Não eram só essas bestas feras que existiam naquela ilha, outros animais ferozes também estavam ali. A Bíblia Sagrada diz que João, ao parar no porto daquela ilha ou na praia, olhando para frente, não sabia direito o que iria encontrar. Olhando para trás, só tinha um mar, à esquerda e à direita a praia que levaria ele num anel sem fim. Sabendo que não tinha para onde fugir, o velho João, aos 90 anos, dá-nos uma lição. Ele ensina o crente que quando as portas se fecharem para trás, para frente, para a esquerda, para a direita, ainda tem uma porta aberta. Esta porta fica no céu. E João nos ensina como bater na porta do céu. Não é com as mãos. A Bíblia diz que ele caiu de joelhos no chão. Ou seja, quando as portas se fecharem, bata os seus joelhos no chão e a porta do céu vai se abrir sobre a sua cabeça. E é João que diz: e eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. Pense num susto e numa emoção. João, a última vez que viu Jesus, faziam 60 anos.
60 anos antes desse episódio, João viu Jesus na encosta daquele monte, ressuscitado, num corpo belo, mas de carne e osso, com cabelos castanhos, olhos castanhos e aquelas mãos furadas. João viu ele começar a flutuar em uma nuvem, o ocultou no céu, e 2 anjos desceram do céu perguntando a eles: por que estáis olhando para cima? Da mesma forma como ele foi um dia, ele vai voltar aqui. 60 anos depois, João enxerga ele. Ele faz questão de desenhar. Ele diz: eu virei e vi ele. Só que ele estava diferente. Seus cabelos não eram mais castanhos, eram brancos como a lã branca. Os seus pés reluziam como latão que saíra da fornalha. Um linho fino branco traçava o seu corpo inteiro. Um cinto de ouro traçava o seu peito. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios disse: João, sobe para cá, João. Oh, glória. Aleluia. Ai, Jesus, eu vou ter dificuldade para pregar aqui. Essa igreja é muito viva. Deus está aqui. Deus está aqui. Imagine vocês que João, quando foi arrebatado ao céu, depois de visitar as pairagens daquela terra sagrada, ele até arriscou desenhar para nós tudo que ele viu. Eu fico com pena de João. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. Porque Jesus, em toda a sua vida, no seu ministério aqui na terra, no início da igreja, ele ousou levar para o céu só 2 homens. Um era pastor de igreja e o outro era evangelista. O pastor que foi no céu, Deus mostrou para ele como era o céu. Quando ele voltou, ele estava num culto como esse pregando, quando ele lembrou, e ele começou a falar: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi arrebatado ao 3º céu e ouviu coisas inefáveis. Quando ele disse isso, a igreja ficou como vocês aqui, com olhos esbugalhados, esfomeados, querendo saber o que era. E ele disse que não é lícito aos homens contar. A igreja ficou frustrada. Jesus percebeu que levando Paulo para o céu não deu certo, porque Paulo era muito inteligente, e todo homem inteligente tem dificuldade em lidar com aquilo que é revelado, porque a revelação sai da área da consciência e da lógica. A revelação trabalha na metafísica e trabalha com o espírito. Só aceita quem é espiritual. As coisas do espírito se discernem espiritualmente. E como Paulo ficou com medo de perder a membresia, porque tinha gente que não era convertida, ele achou por bem não contar. Aí Jesus levou um evangelista para o céu, que foi João. E o evangelista, coitado, essa é a diferença de pastor e evangelista, sabia disso? O pastor pensa para falar, o evangelista fala sem pensar. É por isso que a maioria dos evangelistas começam a pregar, daqui a pouco começa todo mundo proibir ele de pregar, porque ele começa a trocar os pés pelas mãos, vai falando mais do que deve. João era evangelista, e aí coube a João a incumbência de contar como era o céu. E Jesus disse: tudo que você vê é para escrever num livro. E João acabou desenhando um céu para nós, que na verdade não é daquele jeito que ele viu. Por exemplo, ele viu um céu que tem ruas de ouro. Eu não acredito que tenha ruas de ouro no céu. Quer perguntar o porquê? Porque o ouro é da terra, e o ouro pode ser queimado, derretido, pode até ser destruído e terminado. E o céu é feito de uma matéria, entre aspas, porque eu não posso chamar de matéria, é feito de uma glória que não pode ser jamais destruída. João viu algo no céu que parece ouro, mas não era ouro. Com certeza é muito melhor do que o ouro. Porque ouro, qualquer rei dessa terra pode comprar e fazer uma rua de ouro para ele também. João viu uma cidade cercada por uma muralha que tinha 12 camadas de pedras. E ele começou a dizer: tinha lá o jaspe, o carbúnculo, o berílio, o topázio, a esmeralda. Eu não posso acreditar que no céu tenha pedras preciosas. Até porque quem conhece geologia sabe que uma pedra preciosa, antes de ser pedra preciosa, ela era um cristal de rocha. Antes de ser um cristal de rocha, ela era um carvão mineral. Antes de ser um carvão mineral, ela era só uma pedra comum que não presta para nada. Eu não posso imaginar que o céu tenha algo que evoluiu.
O céu tem algo que é eterno. Tem algo lá que brilha como a esmeralda, mas é muito melhor do que a esmeralda. Tem algo lá que é muito melhor do que tudo nessa terra. Mas João, coitado, ele estava debaixo de uma lei. Jesus deu ordem, é para escrever. E aí ele acabou escrevendo. Então eu tenho pena de João, mas ele foi um grande guerreiro. Quando João entrou dentro do céu e conheceu as paragens celestes, ele entrou dentro de uma sala, respire fundo, uma sala imensa. Um dia nós entraremos dentro dela. Assentado no trono estava o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Acima dele, serafins estavam cantando: Santo, 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 Santo. Se eu conheço a Bíblia Sagrada, debaixo dele estavam querubins, que estavam sustentando o seu trono de glória. João olhou para ele e viu que sob o seu colo estava um livro. O livro estava fechado. E não estava só fechado, ele estava selado com 7 selos. E quando João olhou o livro, olhou os selos, olhou o livro fechado, olhou o rosto do ser que segurava aquele livro, ele ouviu um homem de branco gritar dentro daquela sala: ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo dela foi encontrado digno de olhar o livro, nem de abrir o livro, e nem de desatar os seus 7 selos. Fez-se silêncio na sala. De repente, o silêncio é quebrado por um gemido. O que é um gemido? É um choro compulsivo. A Bíblia diz que João chorava muito. Uma pessoa que chora muito, ela está à beira do desespero. João estava clamando, e o choro dele inunda o céu. E é a primeira vez em toda a história, e nunca mais antes houve, e nunca mais depois haverá, alguém que chorasse dentro do céu. O choro foi tão forte que mexeu no coração de Deus. E dias mais tarde o próprio Deus disse a João: João, escreve aí, que ninguém que entrar aqui dentro vai chorar mais. Todos os dias e todas as vezes que os homens e mulheres morrerem e vierem para cá, ou no grande dia do arrebatamento, quando entrarem no portão do céu, eu vou ficar lá na porta esperando os homens e as mulheres com um lenço da eternidade, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Anjos não choram, porque anjos não têm alma. Anjos são espíritos. O próprio Deus nunca havia chorado, porque Deus também não tem alma. Deus é espírito. A alma é um presente que Deus deu só para essa raça que está aqui, ó. É o palco das emoções. É o que faz a gente ficar triste ou feliz, alegre, raivoso, ter paciência, chorar de alegria ou de tristeza. E agora ele leva um homem lá para o céu, e o homem tem crise de choro. E quando João chora, eu questionei a Deus, por que ele chorava? Ora, o livro estava fechado, sim ou não? Selado por dentro e por fora, sim ou não? Sim. E por que João chorava? Se João nunca tinha ido lá antes, quando ele viu o livro fechado, por que é que ele chorava? Pergunte a mim por quê, pastor. Vou te dar uma revelação de como funciona o céu. No céu não precisa conversar. Como somos espírito vindo do Senhor, nós temos alma e espírito e corpo. O corpo fica aqui, a alma volta ao Senhor, e o espírito é parte integrante do próprio Deus. Somos fôlego da boca de Deus. Lembra como Deus fez nosso ancestral Adão? Uma vez no céu em espírito, todos os espíritos estão interligados com o grande espírito que é Deus. Tudo que Deus pensa, os espíritos pensam. Tudo que Deus sabe, os espíritos sabem. Não precisa conversar. É como se fosse telepatia. João entrou no céu, viu o livro fechado, ele olhou para Deus e viu Deus triste, e ele entendeu porque Deus estava triste. Ele olhou para aquele livro e entendeu porque Deus ficou triste. O livro do capítulo 5 do Apocalipse não é apenas o livro das coisas malditas que virão sobre a terra, como terremotos, maremotos, fome, pestes, guerras. Não, o livro do capítulo 5 é o livro mais lindo escrito pela mão do próprio Deus. A tinta usada para escrever o livro do capítulo 5 é uma tinta única. A cor é vermelha.
O sangue do Cordeiro Imaculado. O livro do capítulo 5 do Apocalipse tem um nome pomposo em teologia. É o livro da redenção da humanidade. Mas por ser pomposo, talvez seja por isso que as pessoas não compreendem e poucos deram glória a Deus quando eu falei. Eu vou usar um nome que todos nós conhecemos, o nome mais conhecido popularmente. É o livro da vida. Oh glória, melhorou, não é? Esse era o livro que estava no colo de Deus. Agora respire fundo. Se o que estava na mão de Deus era o livro da vida, por que é que João chorava? Porque quando eu falei livro da vida, você ao invés de chorar, deu um glória a Deus. Por que é que João chorava ao ver o livro da vida? Simples, porque o livro da vida não é só um livro, ele é um testamento. E um testamento é aquele documento deixado por alguém que era dono de muitas propriedades, ou dono de alguma propriedade, que ao morrer, declarou que o nome composto naquele testamento seria o herdeiro de tudo aquilo que aquele que morreu deixou. Ora, olha que coisa linda. Se o livro da vida, ele é um testamento, para que ele tivesse validade, alguém, dono de algo muito precioso, deveria morrer primeiro. Lá dentro já tinha nomes, mas os nomes que lá dentro tinham só poderiam ser lidos caso aquele que fez o atestado morresse. E aí alguém entrou dentro da sala gritando: ninguém na terra, nem embaixo dela e nem em cima dela, foi encontrado digno de abrir o livro. Por quê? Porque ninguém havia morrido. João pensou em todos os sangues dos animais derramados em toda a história, e nenhum desses sangues foi suficiente para poder romper e abrir aquele livro. E quando o homem gritou dentro da sala que ninguém pôde abrir o livro, João entendeu que o livro da vida, sendo um testamento, só faz sentido e tem validade se ele for aberto. Fechado, ele não presta para nada. E João entendeu que se o livro da vida não fosse aberto, não haveria igreja. Se o livro da vida não fosse aberto, nós não estaríamos aqui dando glórias a Jesus. Se o livro da vida não fosse aberto, não haveriam línguas estranhas, não haveria louvores, sua alma não estava sendo sacudida dentro do seu peito. Se o livro da vida não fosse aberto, alguns de nós ainda estaríamos caídos na rua e o cachorro lambendo a nossa boca. Se o livro da vida não fosse aberto, nós estaríamos atrás das grades, seríamos animais irracionais. Se o livro da vida não fosse aberto, o diabo seria o Deus desse mundo. Por isso João chorava muito. Mas quando João começou a chorar, lá dentro do céu, isso mostra que o choro de um crente mexe com o céu. Vou falar de novo: crente chorando na terra faz o céu se movimentar. O choro de João atingiu o céu, e de repente levanta um outro homem de branco. Lá não se anda, lá vem voando. Ele vem flutuando perto de João, diz: João, não chores. E eu imagino o grande João se engolindo o choro, dizendo assim: como não chorar? Você é anjo, você já está salvo. Eu sou homem, só posso ser salvo se aquele livro for aberto. Mas o seu amigo ali, o outro anjo, gritou que ninguém pode abrir o livro, e se não abre o livro não há salvação, então eu vou continuar chorando sim. E eu imagino o homem dizendo: não, João, não chores, acabamos de encontrar alguém que pode abrir o livro. Os olhos de João brilham. Eu imagino João parando de chorar e dizendo: mas quem é ele? Onde ele está? E alguém aponta para um canto da sala e diz assim: olha quem está entrando ali, João. Eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Respire fundo. O livro do Apocalipse, capítulo 5, pode ser lido em uma outra linguagem no Velho Testamento, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 6, versículo 8, texto usado em quantas manhãs missionárias onde eu já preguei pelo mundo. Fui descobrir anos mais tarde que não se tratava apenas de uma chamada missionária humana, mas de uma revelação divina. Lembra que está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 8? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui,
envia-me a mim. Quantas vezes eu preguei esse texto imaginando que era Isaías que respondia, até o dia que Deus falou no meu coração e me deu a interpretação. Como o Apocalipse é as coisas, a revelação das coisas que eram, e das coisas que foram, e das coisas que são, das coisas que foram antes de João, que eram no tempo dele e depois dele. Apocalipse capítulo 5, Isaías 6 formam um paralelo. É a mesma história contada de outra forma. Em Apocalipse 5 tem um livro fechado e alguém gritando: ninguém pode abrir o livro nem olhar para ele. Em Isaías capítulo 6 está Deus sentado no trono, olhando para a terra e dizendo assim: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que isso? Porque desde o livro do Gênesis até o livro do Malaquias, o Velho Testamento inteiro, o próprio Deus desceu a esse mundo tentando conquistar o coração do homem, mas o homem expulsou Deus desse mundo. Você sabe que a diferença entre o Velho Testamento e o Novo, na nossa Bíblia Sagrada, ele é mostrado por páginas que separam o Velho do Novo Testamento. Quando em teologia são 400 anos em que Deus fica sem falar com o homem. Por 4 séculos Deus não derramou mais a sua graça sobre a terra, não mandou anjos, não houve a manifestação de Deus através de nuvens, Deus não fez mais sinais nem prodígios, Deus não levantou mais profetas. Por isso existe Velho e Novo Testamento. A diferença entre o Velho e o Novo Testamento estão em 400 anos em que Deus virou as costas para o homem. E por que é que Deus virou as costas para o homem? Porque Deus fez de tudo para o homem, e o homem provou que não era digno dele. Deus voltou para o céu, sentou no trono, olhou para a terra e ficou com pena dela e disse: ó terra, se eu fui aí e você não me aceitou, e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não havia mais salvação para a raça humana. Por isso, num período de 400 anos, Deus abandonou a terra. Mas de repente, lá no céu, quando já não havia mais esperança, quando Deus gritou: e agora a quem enviarei? Quem há de ir por nós? À direita de Deus levanta alguém, toca no ombro do pai e diz: pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. Esse eis-me aqui, envia-me a mim, é a resposta lá do capítulo 5 de João. Eis ali o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, fazer aquilo que ninguém podia fazer mais, olhar o livro, aquilo que ninguém podia fazer mais, e desatar os selos, aquilo que ninguém podia fazer mais. Está compreendendo, igreja? Quem está entendendo, diga eu estou. Pois bem, pastor, agora a pergunta que não quer calar. Eu imagino que essa pergunta foi feita pelo próprio Deus. Quando Jesus se levantou e disse: pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu imagino, pastora Elza, Deus olhando para a terra e dizendo assim: filho, mas eu e você somos um. Quando eu fui, você estava em mim. O que é que você pode fazer agora que eu não fiz? Olha para o seu irmão, diga: está preparado? Diga: o pastor vai começar a pregar agora então. Eu desenhei para você o cenário, para você entender onde eu ia chegar. Agora eu vou começar a pregar. Olha que coisa linda. Deus Pai, Deus Filho conversando. Deus Pai dizendo: filho, eu já fui, eu e você somos um. Então, se eu já fui, você foi em mim. O que é que você pode fazer que eu não posso? E eu imagino o filho olhando o pai, dizendo assim: pai, quando o Senhor foi sobre a terra, do Gênesis até Malaquias, desde que o Senhor apareceu a Adão no Éden, até quando o Senhor falou com o último dos profetas, todas as vezes que o Senhor foi à terra, o Senhor foi da melhor forma que o Senhor tinha. O Senhor foi em forma de glória. O Senhor ia em cima da nuvem. Todas as vezes que o Senhor falava, um monte sacudia. Quando o Senhor operava, a terra se abria, as coisas aconteciam, ou aparecia coisas do nada, ou o Senhor destruía tudo. O Senhor fez tudo isso para se mostrar ao homem, para que o homem te amasse. O Senhor queria que o homem te temesse, mas o homem não teve temor, o homem teve medo. Diga comigo: temor. Diga: medo. Sabia que não é a mesma coisa? Temor é uma coisa, medo é outra. Temor é respeito. Imagina um filho de 40 anos de idade, halterofilista, e o velho pai de 70.
O velho pai dá um tapa na face do filho e o filho se cala. O filho se cala e não reage porque ele tem medo? Ele tem respeito, temor. Deus queria que o homem tivesse respeito, temor, mas o homem começou a ficar com medo. Quão terrível é esse Deus! Um Deus que faz cair fogo do céu, um Deus que manda abrir o mar. Os homens tinham medo e serviam a Deus por medo, e Deus não quer que ninguém sirva a Ele por medo. Aliás, isso vale para nós no tempo presente. Se tem alguém aqui nessa igreja, nesta manhã, que serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno, com todo respeito, você vai para o inferno aqui dentro mesmo. Deus não quer que você sirva a Ele por medo. Deus não quer que você dizime por medo. Deus não quer que você adore Ele por medo. Deus não quer que você venha à igreja e seja obreiro por medo de perder o seu cargo. Não, Deus quer que você esteja aqui por amor a Ele, por respeito a Ele, porque quem respeita faz de coração aberto. Deus queria temor e o homem teve medo. Por ter medo, o homem não conseguiu ser amigo de Deus. E então Jesus começa a dizer: Pai, o Senhor foi como Deus, por isso o Senhor nunca conseguiu compreender o homem. Nós criamos o homem, a raça mais incrível do universo. O homem chega a ser mais complexo do que os anjos, mais complexo do que os animais da terra. Aliás, não conte para ninguém, o homem é uma mistura do céu com a terra. Sabia disso? Diga para o seu irmão, não é para bater palma agora, é para ficar quieto, é para aguentar calado. Olhe para mim, o homem é uma mistura do céu com a terra. Primeiro Deus fez os anjos. Os anjos foram só uma espécie de rascunho. Depois Deus fez os animais irracionais, outra espécie de rascunho. Os anjos têm espírito e inteligência. Os animais têm terra e alma. Os animais não podem ir para o céu, os anjos não podem morar na terra. Aí Deus teve uma ideia brilhante. O que aconteceria se eu pegasse a essência dos anjos e pegasse a essência dos animais e misturasse os dois? Qual era o resultado? O resultado foi a criação mais linda de Deus. Você. Foi você. Segura. Por isso que Deus, quando nos fez uma criatura complexa. Por isso que o próprio Deus às vezes olhou do céu e disse: eu me arrependo de fazer essa criatura. Porque o homem, ele é uma espécie de Deus pequenininho. É um mini Deus. Olha o que o homem faz, olha as maravilhas que o homem é capaz de produzir. Você já andou de avião, já voou de avião, já parou pelo menos para olhar como é que o equipamento daquele que pesa centenas de toneladas consegue ficar no céu? Como é que esse aparelhinho que está aí no seu bolso, está aqui uma irmã me filmando, como é que dentro dele cabe câmera, cabe gravador, cabe filmadora, cabe tudo, e ainda você consegue falar com a voz de uma pessoa sem ter um fio que prenda ele? O ser humano cria coisas incríveis. O ser humano, ele é tremendo. Por quê? Porque Deus colocou dentro do homem o céu e a terra. Os anjos podem ser dominados porque são só céu. Os animais podem ser controlados porque são só terra. Mas como é que se controla o céu e a terra misturado? Não tem jeito. O homem tem um coração indomável. E aí Jesus começou a falar com o pai. Imaginou eu: Pai, nós nunca vamos compreender o homem. Por quê, filho? Está pronto aí? Olha para o seu irmão e diga: vamos receber um batismo de quebrantamento. Por quê, filho? Pai, olha aquela mulher lá na África. E eu imagino a terra girando e Deus vendo uma mulher. E Jesus dizendo: papai, por que aquela mulher chora? E o pai dizendo: ora, filho, você não está vendo que ela enterrou o filho dela? Sim, meu pai, eu vi. Pai, que dor é essa de sepultar um filho? Por que me pergunta, filho? Porque nós criamos a dor, mas nós nunca sentimos ela. Nós nunca tivemos alma. Nós temos espírito eterno. Pai, por que aquele homem chora lá na Oceania? Ele chora porque ele foi traído pela mulher que ele amava. Pai, que dor é essa chamada traição? Que nós criamos, mas nós nunca sentimos. Por que aquela criança, pai, chora desenfreadamente? Filho, olhe para ela, pele e ossos, não tem comida, chora de fome. Pai, que dor é essa chamada fome? Que nós criamos,
mas nós nunca sentimos. Por que chora aquele menino, pai? Sede, filho. O corpo dele precisa de água para sobreviver. Que dor é essa, pai? Nós nunca precisamos de água. Nós criamos para o homem algumas leis que nós nunca sentimos elas. Nós fizemos o homem um rato de laboratório e demos a ele algumas cruzes que nós nunca experimentamos. Por isso nós não sabemos por que é que eles reagem daquela forma. Aquela mulher está te amaldiçoando, pai. Sim, por que ela te amaldiçoa, pai? Porque eu toquei na pele dela, ela está com doença. Pai, nós nunca ficamos doentes. Talvez se sentimos o que eles sentem, também vamos nos amaldiçoar. E onde você quer chegar, meu filho? Só tem um jeito de entender essa raça. E qual é ela? É o Senhor permitir que o maior de todos os milagres aconteça. E qual é o maior milagre, filho? É eu, mesmo sendo Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilar a minha forma divina e descer entre os homens e ser carne igual eles são. Só tem um jeito de eu entender o homem, pai. E qual é, filho? É eu sentir o que eles sentem, é eu experimentar o que eles experimentam, é eu sofrer o que eles sofrem. E aí eu vou poder chegar aqui e explicar para o Senhor o que é. E aí nós vamos entender a raça humana. Foi assim que Jesus conquistou o coração do Pai. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. Tinha uma menina desposada por um homem mais velho. Ela estava dentro da casinha dela, uma casa muito pobre na terra de Nazaré. Ela estava no seu quarto arrumando o seu pequeno enxoval, quando de repente por trás dela aparece um ser. Ele é tão brilhante que a luz dele joga a sombra dela sobre a parede. Quando ela olha para trás, antes dela ter um infarto do miocárdio, aquele ser cordialmente se apresenta e diz: bendita sejas tu entre as mulheres. E ela responde a ele assim: tu não és judeu, porque judeu não tem essa saudação, bendita sejas tu. Judeu diz Shalom Adonai. E ele diz: disseste bem, não sou judeu, na verdade não sou nem da terra, e o meu nome é Gabriel. Eu assisto diante de Deus Pai, e fui enviado aqui porque Deus tem um plano neste planeta Terra. E Ele me enviou aqui para dizer que tu darás à luz a um filho. E ela apavorada diz a ele: mas eu sou virgem, nunca experimentei homem algum, e o meu marido é muito velho. E ele diz para ela: fique tranquila que Deus Pai já encontrou uma forma. Nesta noite tu serás cheia do Espírito Santo. O ente querido que vai ser gerado em ti, ele vai salvar a raça humana de todos os seus pecados. E daquele dia para cá, Deus começou uma obra extremamente maravilhosa. Por que é que eu estou pregando esta mensagem nesta manhã? Eu estou aqui diante da mesa mais linda que alguém pode ter. Se você parasse de olhar os irmãos que estão subindo e descendo e olhasse aqui para a esquerda, você seria mais abençoado. Se você olhasse esta mesa e compreendesse o que nós temos aqui, você ficaria, se sentiria a pessoa mais abençoada do mundo. Você pode não ter tudo que você quer nesta terra, mas você tem tudo que você precisa nessa terra. Você pode não ter o carro, nem a casa e a mansão que você queria, pode não ter o corpo daquela grande atriz ou daquela grande modelo, mas você tem algo que com certeza elas dariam tudo que tem para ter. Você tem um nome escrito no livro da vida. E o seu nome foi escrito no livro da vida porque um dia Deus olhou para a terra e percebeu que você não poderia fazer nada para ser salvo. Anote o que eu vou dizer agora. Não existe nada que o homem ou a mulher possa fazer para ser salvos, a não ser crer em Jesus Cristo Salvador. A salvação não é como um objeto que você pode comprar. Não é porque você jejuou muito, não é porque você subiu um monte, desceu um monte, não é porque você respeita doutrinas de homens, não é porque você não corta o cabelo e não maqueia o rosto, não é porque você não deita com homem nem com mulher, não é porque você fez um voto do celibato. Não é isso que te dá a salvação. A salvação foi te dada porque um dia alguém morreu no seu lugar, e esse que morreu no seu lugar chegou diante de Deus e disse: Pai, só existe uma maneira
do homem ser salvo. E qual é, meu filho? É o Senhor ter misericórdia deles. É o Senhor olhar para eles e dizer assim: eles não podem fazer nada porque erram todos os dias. A Bíblia Sagrada narra a história de 740 classes de pecado. Senhoras e senhores, é impossível viver nesse mundo sem pecar. A Bíblia Sagrada fala de pecados da carne, pecados do espírito, fala de pecados contra o céu, contra a terra. A Bíblia Sagrada fala de pecados contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, pecados contra os seus pais da terra, pecado contra o próximo, pecado contra a natureza. É impossível nascer homem nesta terra e não pecar. E a minha Bíblia diz que o salário do pecado é a Bíblia diz que a alma que pecar essa. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da. Ora, se a Bíblia Sagrada é verdadeira, por que é que do seu lado não tem um defunto agora? Não entendeu, né? Vou falar de novo. Olha do seu lado. Essa pessoa peca. Qual é o salário dela? Por que é que ela está viva? Vou falar de novo. Se o salário do pecado é a morte, a lei não pode ser quebrada, por que é que nós estamos vivos? Porque Jesus trocou de lugar conosco. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a. Se a vida é o presente para quem não peca, o presente para quem não peca é a morte, sim ou não? Se quem peca tem que morrer, quem não peca tem que. Se todos nós pecamos, temos que morrer. Mas Jesus não pecou. Ele merecia viver. O que eu vou falar agora é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Se algum dia alguém falar para você que a morte matou Jesus, espanque a pessoa com a palavra. Se você chegar na universidade, o seu professor, cheio de marxismo na cabeça, pensando que é o dono de toda a cocada santa, vier falar para você: Nietzsche, o grande pensador alemão, disse que Deus está morto, deboche na cara dele e diga: o meu Deus nunca morreu. Deus que morre não é Deus. Eu disse que Deus que morre não é Deus. Vou repetir: Deus que morre não é Deus. Calma aí, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus morreu. Está pronto para a revelação? Jesus era o homem, mas ele não era só Jesus. A Bíblia faz questão de chamar ele de Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. A palavra Cristo significa o ungido. Yeshua é o nome da terra. Machia é o Messias que veio do céu. Jesus Cristo. Quando a morte chegou naquela cruz e viu Jesus agonizar, ela até que sorriu e tentou matar ele, mas era impossível. Pergunte por quê? Porque ele nunca pecou. O que eu vou falar agora é sério. Segura as palmas. Se Jesus não tivesse dado uma mãozinha, ele estaria pendurado na cruz até hoje. Como assim, pastor? Se Jesus não tivesse tomado a opinião, dissesse: eu vou morrer, ponto final, ele estaria pendurado na cruz até hoje, porque a lei não pode ser quebrada. O homem só morre porque peca. Deus disse a Adão: o dia que você me desobedecer, você vai morrer. Mas Jesus nunca pecou. Como ele nunca pecou, ele não pode morrer. A morte está proibida de tocar nele. Por isso Jesus está naquela cruz agonizando, e a morte não pode levar ele embora. Ela até tentou, mas quando ela parou na frente de Jesus, ela encontrou um problema. Pergunte qual? Ela encontrou Jesus por fora e o Cristo por dentro. Quer ver? Eu te mostro na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus atravessou o mar, chegou do outro lado na terra de Gadara, foi num cemitério. O ministério dele estava começando. Ninguém em Gadara conhecia ele ainda. Não tinha telegrama, televisão, telex, mensagem SMS. Não tinha nada naquela época. Ninguém sabia quem era ele. E ao invés de ir para a cidade, ele entrou no cemitério. Mas quando ele entrou no cemitério, um homem que estava lá dentro, possesso por uma legião de demônios, 6.000 demônios vieram rosnando e gritando, caíram de joelho ao pé dele e gritaram assim: que temos nós contigo, ó Cristo? Não
Entendeu? Vou desenhar, calma aí. Os demônios vieram correndo, os demônios olharam, e o homem que estava por fora, Jesus, eles não conheciam não. Até então Jesus era desconhecido. Aquele cabelo castanho, aquele corpo de 1,75 m, 1,80 m, aquela barba, eles não conheciam. Por isso partiram para cima dele. Mas quando olharam bem de perto, não viram o Jesus, olharam dentro. E quando olharam dentro, viram o Cristo, o Deus eterno. Quando olharam e viram o Cristo, eles se ajoelharam. Demônios não se ajoelham para homens, demônios se ajoelham para Deus. Eles viram quem estava dentro de Jesus. Naquela cruz, a imagem que nós temos é do homem pendurado. Jesus estava assim, mas o Cristo dentro dele, Deus não abaixa a cabeça para ninguém. Deus estava assim na cruz. O corpo está assim, mas o espírito está assim. A morte chegou e disse: mais um para minha coleção. Quando ela preparou a foice dela, a foice da morte tem nome, chama-se aguilhão. Quando ela mirou o cordão de prata, que é o que segura o homem a este mundo, e ela bateu a foice quebrou. Pastor, o senhor é louco? É só ler a Bíblia. Paulo estava pregando em Corinto, capítulo 15. Ele estava pregando para a igreja lá fora a morte, só mandando recado para ele, dizendo assim: ó, depois eu te pego, você vai morrer, baixinho. E ele aspirava ares de morte, porque era ameaçado em todo lugar que ia. O baixinho, quando foi sentir medo, ele olhou direito e enxergou a morte. Ao invés de ele fugir dela, ele começou a rir. E ele fez uma pregação para os coríntios, dizendo assim: ó morte, ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Travada foi a grande batalha na cruz, e a vitória foi do eterno Deus de Israel. A morte não tem mais uma foice, porque a morte não matou Jesus. Jesus foi o único homem que escolheu a hora e o momento de morrer. Antes de morrer, ele resolveu todos os problemas da vida. Ele olhou para o pai e disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Tudo bem, filho, eu perdoo. Ele olhou para baixo e disse: João, essa aí era minha mãe até agora, agora ela vai ser sua, cuida dela. Está resolvidas as coisas na terra. Tendo resolvido as coisas com os homens e com aqueles que ele amava, ele olhou para o céu e disse: Pai. Ele não disse morte, porque todos os homens que morreram até aquele dia, era a morte que levava o espírito deles. Jesus na cruz gritou: Pai, nas tuas mãos. Não é na sua mão, morte. Não é você que vai me levar. E ninguém me leva, eu me entrego. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Expirar é como soprar. Quando Jesus fez isso, Jesus tombou na cruz, o espírito saiu. Quando o espírito saiu, antes de sumir, eu imagino que o Cristo saindo olhou para baixo e disse assim: Jesus, fica tranquilo, daqui 3 dias eu volto para te pegar. Daqui 3 dias eu volto para te ressuscitar. Faltar-me tempo para falar de tudo que aconteceu até o capítulo 2, até o capítulo 1 de Atos. Isso fica para uma outra vez. Mas no capítulo 1 de Atos, quando ele está sendo arrebatado ao céu, quando os anjos desceram e falaram: o que estás olhando? Do jeito que ele foi, um dia ele vai voltar. Quando a nuvem ocultou os discípulos, Jesus sumiu. E ele foi para um outro lugar. Alguém se lembra para onde ele foi? Não ouvi? Para o inferno? Para o planeta Júpiter? Para uma outra galáxia? Para onde ele foi? Tem medo de falar para onde ele foi? Para onde ele foi, igreja? Ele avisou em João 14: vou preparar-vos um lugar, e virei novamente, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejai vós também. Agora respire fundo, porque é o fechamento. Quando Jesus desapareceu da terra, ele foi para o céu. Como foi que ele entrou no céu? Por que eu pergunto? Porque João viu a cidade cercada por um muro. Todo muro ele termina com um portão. Sim ou não? Senão não faz sentido ter um muro. Você precisa ter uma passagem de entrada. Quando Jesus saiu da terra, ele arrebatou aquele corpo dele, de carne e osso, e ele atravessou as regiões celestes com aquele corpo de carne e osso. E ele chegou na entrada do céu com aquele corpo de carne e osso. Ao entrar na porta do céu, ou na entrada do céu, o portão estava fechado. Pergunte por quê? Só espíritos entram no céu. E os espíritos malignos que caíram não entram lá dentro, porque outros espíritos, chamados anjos, cercam o céu para que o diabo e os demônios não entrem. Mas o portão estava fechado. E Jesus não foi em espírito para o céu. Ele foi com um corpo de carne e osso. Corpo ressuscitado. Corpo estranho, porque atravessa a parede e come peixe. Come peixe, atravessa a parede e voa. Come peixe, atravessa a parede e voa, e foi lá para cima. Chegou na porta do céu. Ele poderia ter atravessado o portão, mas não fez. Pergunte por quê? Porque o homem estava proibido de entrar no céu. Fazia 400 anos que nem as nossas orações chegavam lá. Deus fechou o céu para o homem. Mas agora Jesus está na porta do céu. Os anjos que guardam as regiões celestes observam aquela cena, não sabendo quem é ele direito, porque anjo não é onipresente nem onisciente. Eles vêm voando pensando que é um intruso, um espírito caído. Mas quando chegam perto dele, tomam um susto, porque eles veem as mãos furadas e lembram da história. E esses anjos começam a cantar o Salmo 24. Eles começam a cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro do céu vêm voando, vêm correndo com a chave do portão na mão, vão colocando a chave no portão, olhando pelas gretinhas do portão, vendo aquele ser que ali está e perguntando: mas quem é este Rei da Glória? Os anjos que estão lá atrás levantam as asas, começam a voar e gritar: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Respire fundo, vou encerrar. O portão do céu se abre. Pela primeira vez em 400 anos, não é a oração de um homem que entra no céu, é uma oração encarnada. Jesus entra com aquele corpo de carne e osso no céu. Quando ele pisa naquelas ruas que João viu, o céu faz festa. E Jesus deve ter dado um sorriso, dizendo: Pai, a minha vida prova que é possível viver na terra em carne e osso, cheio de defeitos e fraquezas, e um dia vir morar no céu. Segura as palmas. Jesus começa a voar naquele lugar lindo. Passou por uma casa que vai ser sua. Atravessou uma ponte que passa por cima de um rio chamado Rio da Vida. À esquerda ou à direita, uma grande praça. No centro da praça, uma árvore gigantesca que um dia esteve na terra, a árvore da vida. Ela dá 12 frutos por ano, um fruto por mês. Suas folhas são saúde para todas as nações. Ao atravessar isso, Jesus voa até o palácio onde Deus está. Ele atravessa o átrio, onde estão os anjos cantarolando. Atravessa o lugar santo, onde estão os querubins preparando com as suas espadas para o grande dia do arrebatamento. Atravessa o santo dos santos, e lá está o trono onde Deus está. Deus Pai está de pé para receber o Filho. Dá em Cristo Jesus um abraço e um beijo. Aponta o trono para Jesus sentar e diz: o trono é seu, porque todo poder te é dado no céu e na terra. Jesus, podendo sentar, não senta.
Ele olha nos olhos do nosso Pai e diz: Pai, eu só me assento se o Senhor mandar para a terra agora alguém igual a mim mesmo. Assim como o Senhor foi na terra, assim como eu fui na terra, é a vez do Espírito Santo ir à terra. E por 10 dias Jesus ficou intercedendo. O Pai não queria mandar o Espírito Santo para a terra. Por 10 dias quem sustentou a terra foi a primeira vez. Anote aí os que gostam de ensino teológico, anota aí, Paulinho. É a primeira vez na história, desde que o mundo foi criado, que a terra fica sem a presença da Trindade por 10 dias. E ela é sustentada pela oração de quase 120 crentes. Quando Jesus foi, o Pai estava lá e o Espírito também. Os três ficaram lá e a terra ficou sozinha. A terra não foi destruída, o diabo não tomou conta dela, porque quase 120 crentes dobraram o joelho no cenáculo e disseram: manda sobre nós o seu poder, manda sobre nós o seu poder. O Pai no céu, observando Jesus, queria saber: por que é que eu devo enviar o Espírito? Eu fui e me rejeitaram, você foi e te crucificaram. Quem pode garantir que não vão fazer ele sofrer? E Jesus deve ter dito ao Pai: eu ensinei aos homens que podem tocar em mim, podem tocar em ti, mas no Espírito Santo ninguém pode tocar, porque ele é sensível, ele é tremendo, é ele que nos faz chorar, é ele que nos convence de que Deus está aqui, de que somos pecadores, e é ele que vai te convencer hoje que você pode tocar no corpo e no sangue de Jesus, que não importa o erro que você tenha cometido, o fato de você estar aqui hoje, não estar na sua casa amedrontado, te faz maior do que qualquer coisa nesse mundo. Que você não é no céu aguardado como uma espécie de super-homem ou mulher maravilha, mas que Deus quer que você o ame acima de todas as coisas. E se errar, peça perdão. E se cair, chacoalhe a poeira e levante. E se alguém te acusar, pegue na mão da pessoa e procure um sinal, uma cicatriz. Se não tiver, ignora, porque nesta manhã o culto não é para homens e mulheres normais, é para aqueles a quem Jesus Cristo amou, perdoou e salvou pelo poder do seu sangue. E só os que são perdoados têm um grito de glória. Todos de pé, pegue na mão de quem está do seu lado, feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração e já vou devolver o microfone à pastora. Comece a orar, comece a orar. Jesus marcou esse culto para te fortalecer. Você é muito precioso para Ele. Recebe o perdão sobre os seus pecados essa manhã. Comece a adorar ao Senhor. Para terminar, levante a mão direita para o céu comigo. Diga comigo: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, que me acusaram, que armaram ciladas, que nesses últimos 30 dias me atormentaram, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, segure eles. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. No 3 a gente canta o coro. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, esta será a melhor Santa Ceia que você já participou. 2,5, 2015 será o melhor ano da sua vida. 3, jogue no chão, pise em cima.